meus lindos, tudo bem? E hoje, terça-feira, vamos dar continuidade à nossa aula de História. Hoje são dia 18, né? 18 de agosto, dia de muito calor, gente. Então vamos lá, vamos então só conferir, né? A nossa atividade lá da página 8, a primeira questão diz assim: com base em seus estudos sobre cidadania, assinale B para verdadeiro e F para falsas. No passado as pessoas tinham os mesmos direitos que existem na atualidade. No, então é falso. No passado as pessoas precisaram lutar para que indivíduos fossem considerados cidadãos. Ok, verdadeiro. Na cidade de Atenas, na Grécia Antiga, todos os habitantes podiam participar das decisões políticas. Não. Na Roma Antiga, os plebeus conquistaram direitos importantes, como o de eleger um representante público. Sim. Explica a diferença entre a democracia ateniense e monarquia. Então, na democracia ateniense, os cidadãos eles tomam as principais decisões políticas. Na monarquia, tais decisões são tomadas por um rei, né, e por pessoas próximas, como os nobres. Tá. E aí, gente, na democracia ateniense, aqueles que eram considerados cidadãos podiam propor leis, tomar decisões sobre o funcionamento da cidade. Dessa forma, o cidadão ateniense ele podia expressar a sua opinião e também votar em favor da coletividade. No Brasil, atualmente, os cidadãos elegem representantes políticos, né, que realizam, ou deveriam realizar, essas funções. São os vereadores, os deputados e os senadores, tá? E aí ele, logo abaixo tem uma pergunta que na realidade não era para ser respondida, mas caso tenha respondido, ó, ok, é para ser dialogado. Ele pergunta: por que é importante ser um cidadão na atualidade, né? Por que é importante? O que eu responderia para vocês? Através desse nosso direito, né, de sermos cidadão, a importância é que eu posso participar da vida pública, tá? Eu posso votar, eu posso dar a minha opinião, né? A gente pode opinar, tá? Nem sempre nós seremos ouvidos, né? Mas podemos deixar então a nossa opinião. Então eu posso participar de uma vida pública para construir um país mais justo, né? Para possibilitar ou favorecer não só para mim, mas para toda a sociedade, né? Uma vida mais digna, para fazer valer os meus direitos, né? Então a importância de ser cidadão é mais ou menos isso aí, tá? E não esquecendo que ser cidadão é também respeitar e cumprir as leis, né? Que são estabelecidas na Constituição brasileira. E ele diz assim, na segunda questão: quem é considerado cidadão no Brasil? Quem é considerado cidadão no Brasil, né? Então, todas as pessoas que nascem no Brasil ou que são naturalizados brasileiros, né? Então, são cidadão brasileiro. Ok? E aí na página 9 nós vamos para para a questão Direitos da Humanidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada em 1948, ele prevê uma série de direitos e atualmente é reconhecida por 193 países. E o Brasil é um desses países. Esse documento foi um marco importante na história da humanidade por defender uma vida digna para todas as pessoas, independente da origem, africanos, americanos, asiáticos, europeus ou oceânicos, de condição social, de etnia, de crença religiosa ou de outras características culturais. Tá? O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todas as pessoas elas nascem livres e iguais em direitos, né? E aí nós temos outros direitos, né? E tá exposto aí na página 9. Nós temos direito à educação, liberdade de pensamento, lazer, liberdade religiosa, migração, liberdade política, proteção, alimentação, vida, né?
sendo que existem outros direitos aí estabelecidos por essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas existe algo assim que a gente que nos faz refletir, que nos faz pensar acerca desses direitos humanos. Todos esses direitos, gente, eles são respeitados? Na atualidade, né? Antigamente a gente já sabe que não, né? Mas na atualidade, todos esses direitos, eu tenho uma alimentação digna, a minha moradia, todas as pessoas têm moradia, de acordo com os direitos humanos, para todas as famílias terem onde morar, né? E uma moradia digna. Mas essa não é uma realidade, né? Para todas as famílias, para todas as pessoas. Quantas vidas também são ceifadas, né? Alimentação. Quantas pessoas não têm o que comer hoje? Né? Proteção. Isso a gente precisa nem discutir, né, gente? Essa tá só na misericórdia. Migração, liberdade religiosa. Então existe ao lazer, a educação. Então é algo a se pensar e a buscar melhorias, né? Porque a gente vê aí uma discrepância, né? Quanto a isso. Tá, então vamos continuar vamos lá para a página 10 e página 11, né, que diz assim, da França para o mundo, a conquista dos direitos humanos. A história dos direitos humanos começou muito antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. E aí nós vamos ler os textos, né, esses pedacinhos que estão aí na página 10 e 11. Diz assim, antigamente na França o rei não permitia que pessoas não pertencentes à nobreza participassem da política e contribuíssem com opiniões. Os camponeses enfrentavam um período de fome e pagavam muitos impostos. Por causa dessa situação, camponeses, artesãos e comerciantes se uniram e tiraram o rei do poder em um processo de muita agitação e conflitos iniciados em 1789 e que ficou conhecido como Revolução Francesa. Então aí depois de derrotar o rei em 1789, um grupo de franceses se reuniu em uma assembleia e elaborou um documento. E esse documento é o documento chamado de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nesse documento foi escrito algo que já se pensava na época. Todas as pessoas nascem com direitos à liberdade e são iguais em direitos. Mais tarde, essa declaração ela influencia, né, a elaboração de leis em algumas partes do mundo. Entre os anos de 1914 e 1918 e entre 1939 e 1945 ocorreram duas grandes guerras que envolveram países do mundo inteiro. Por causa disso, em 1945, representantes de vários países se reuniram e fundaram a Organização das Nações Unidas, a ONU, tá? Com o objetivo de criar alternativas para manter a paz mundial e resolver grandes problemas da humanidade, como a fome e a injustiça. Logo após a criação da ONU, foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. O objetivo era reunir direitos fundamentais que protegessem a humanidade da injustiça e garantissem a liberdade e a fraternidade entre povos, além do tratamento igualitário a todos. Mesmo com a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em muitos lugares no mundo, esses direitos não estão garantidos. Que tristeza, né? Por isso, há sempre pessoas lutando para que sejam cumpridos esses direitos, como Mahatma Gandhi, Malala. Mahatma Gandhi foi um líder político indiano que defendia a não violência como forma de lutar por uma causa. Para conseguir tornar seu país independente da Inglaterra, o que aconteceu em 1947, os indianos, liderados por Gandhi, adotaram ações pacíficas, como não comprar roupas dos ingleses
e costurar a própria vestimenta. Malala foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, o qual recebeu em 2014, aos 17 anos de idade. Ela lutou e ainda luta pelos direitos à educação das mulheres em seu país, o Paquistão, e foi perseguida por um grupo político apoiado pelo governador paquistanês. Tá? Então, meus amores, para finalizar esse assunto, né? Vocês vão responder a página 12 e 13, tá certo?